Olá, estamos de volta para o quarto vídeo da série Gestão Estratégica da Stratec. Nos vídeos iniciais, vimos um pouco do que é a Stratec, o conceito de gestão estratégica e a estrutura, uma estrutura genérica, de planejamento estratégico e como essa estrutura pode ser incorporada no software. Nesse vídeo, nós vamos ver outras formas de disponibilizar ou de organizar essas mesmas informações do planejamento estratégico para facilitar a interação dos usuários com o planejamento. Essa estrutura de planejamento, estamos falando de mapas estratégicos, objetivos, metas, indicadores, desdobramento de metas, planos de ação, relatórios de acompanhamento e, finalmente, projetos ou iniciativas estratégicas. Então, além do mapa estratégico, que no software nos permite navegar pela própria estratégia, mergulhando pelo próprio mapa, nós também podemos trabalhar com o conceito de dashboards. Tá? Isso é, painéis personalizados para cada usuário ou área. Então, nos dashboards, cada usuário pode selecionar o que ele quer ver toda vez que ele entrar no software. Podemos ter gráficos de pizza com as atividades da gerência financeira, por exemplo, ou indicadores que ele quer acompanhar mais de perto toda vez que ele entrar no software, gráficos comparativos, como gráficos de Pareto, gráficos de bolha, cruzando 3 variáveis, ou quadrante, enfim, diversas possibilidades de visualizar as mesmas informações. Projetos, e organizar a informação do jeito que quiser. Cada indicador ou cada item nesse dashboard, eu ainda posso entrar e mergulhando para entrar no detalhamento de cada item, como, por exemplo, um indicador. Posso entrar no plano de ação desse indicador, no relatório de acompanhamento, ou no desdobramento dos indicadores que têm uma relação de causa e efeito com esse indicador estratégico, entrar no detalhamento de algum projeto, ou mesmo avaliar dessas 18 atividades da gerência financeira, das pessoas da gerência financeira, 9 estão atrasadas. Eu posso clicar aqui e descobrir quais são essas 9 atividades, quem são os responsáveis e a qual indicador ou projeto elas estão vinculadas. Então, estamos vendo aqui as 9 atividades. Pode-se trabalhar com dashboards individuais, onde cada usuário pode definir o que ele quer ver quando entrar no software e, muito facilmente, aqui em adicionar item ou editar os itens, selecionar indicadores, projetos, que ele quer acompanhar mais de perto. Ou os administradores do sistema, geralmente assessores de gestão estratégica ou gerentes de qualidade, podem definir dashboards por área, por exemplo, e definir uma visualização padrão para cada área. Então, o usuário entra, escolhe, eu quero ver o dashboard de determinada área, ou eu quero ver o que eu selecionei para eu ver, acompanhar mais de perto. Além dessa visualização de dashboard, também pode-se trabalhar com uma matriz de resultados, onde a pessoa seleciona os indicadores que ele quer ver e trazer em forma de tabela essas informações. E você ainda vai poder escolher quais são os campos, ou as colunas de cada tabela, ou da tabela que você quer acompanhar toda vez que você entrar no software. Nessas tabelas, as informações vêm mais detalhadas, mês a mês, possivelmente com valores ou outras informações, como tendência, que você queira acompanhar. Novamente, é só clicar no indicador se você quiser entrar em maior detalhamento a respeito daquele resultado. Outra forma de agrupar esses itens do planejamento são via painéis. Muito comum se falar em painéis de contribuição de uma filial ou de uma área dentro da organização.
ou mesmo painéis por tema estratégico, por estratégia genérica, né? Onde a gente pode colocar todos os objetivos estratégicos vinculados àquele tema e ver numa tela só os objetivos estratégicos, os indicadores de primeiro nível desses objetivos e os projetos que impactam em algum momento esse objetivo estratégico. Então eu tenho uma visão da estratégia como um todo, né? De começo a fim, envolvendo todos os objetivos dela. Posso ter diversos painéis cadastrados também. Outra forma de agrupar é tendo uma visão transversal do planejamento. Isso é, vendo o planejamento não entrando pelo próprio planejamento, mas pela estrutura organizacional. Isso é, ver tudo que cabe do planejamento a determinada área. Eu posso entrar, então, na estrutura organizacional da empresa, ou órgão público, né? Selecionar alguma área, como, por exemplo, já está selecionada aqui a gerência financeira, e ver as metas de responsabilidade dessa área. Como estou vendo aqui, ele tem 8 indicadores de responsabilidade dessa área, com suas respectivas metas, aqui o acompanhamento do último período, do acumulado do ano, e se houver o plano de ação, como é que está o status do plano de ação. Sendo que essas metas podem ter diversas origens, né? Pode ser meta do desdobramento de um objetivo estratégico, que cabe em parte àquela área, né? Ou de outro objetivo estratégico, ou uma meta relacionada a um indicador de processo operacional daquela área, que, embora não diretamente vinculado à estratégia, é um processo que precisa ser monitorado e controlado. Então, pode-se ter uma meta do processo. Aqui podemos trabalhar com um sistema de classificação desses indicadores. Se eu quiser ver só os indicadores estratégicos, os indicadores de processo. Cada organização define o seu critério de classificação. De novo, clicando no indicador, eu posso entrar no detalhamento daquele indicador. Além de indicadores vinculados às áreas, eu tenho os projetos. Projetos de responsabilidade daquela área, seja estratégico, tático ou operacional. Aqui, então, essa área tem 9 projetos em sua responsabilidade, onde eu vejo o nome do projeto, o cronograma de execução do projeto. Clicando, podemos entrar no detalhamento desses projetos. E podemos ir até um nível maior de detalhamento do planejamento ou da função daquela área no planejamento da organização. Podemos ver as atividades ou ações de todo o planejamento que cabe àquela área, ou as pessoas que estão naquela área. Podemos ter atividade, né, de projetos, de planos de ação, de replanejamentos, né, quando nós estamos fechando o PDCA no nível operacional, ou atividades de mitigação de riscos identificados e monitorados. Né? Então, são algumas funcionalidades que ainda não vimos, mas veremos em vídeos posteriores. Aqui vemos, então, 27 atividades de responsabilidade da gerência financeira. A próxima aba se chama painel individual. Ela é bem similar a resultado por área, mas agora nós estamos vendo responsabilidades da pessoa que fez o login no software. Isso é, tudo do planejamento que cabe àquela pessoa. O software vai identificar a pessoa através do seu login e trazer, por exemplo, objetivos estratégicos de sua responsabilidade. O Cláudio Manuel, no nosso exemplo, tem 5 objetivos estratégicos em sua responsabilidade. Também podemos ver as metas cujo Cláudio Manuel é responsável. Então, ele é responsável de metas nesses 3 indicadores. Vemos aqui o último status do último período medido, o acumulado no ano nessas metas, o resultado acumulado no ano, e caso tenha o plano de ação,
o status do cronograma de execução daquele planejamento. Temos também projetos, isso é, o Cláudio Manuel é gerente de 8 projetos, nesse exemplo, né? Aqui vemos o nome do projeto e o cronograma de execução de cada projeto. E o Cláudio Manuel, no nosso exemplo, também é responsável por atividades dentro de projetos, planos de ação, replanejamentos ou planos de mitigação de risco. Isso é, o nome dele está vinculado à execução de determinadas atividades no planejamento. São 9 atividades do Cláudio Manuel. Aqui estão elas, né? O nome da atividade, o item a qual aquela atividade está vinculado, seja indicador, né? Um plano de ação ou um projeto, e o status da atividade. A última aba se chama pendências e também é vinculada à pessoa que fez o login no software. Isso é, tudo que está pendente no planejamento da organização de responsabilidade daquela pessoa. Que tipo de pendência pode-se ter, né? Pode ter relatórios de acompanhamento não preenchidos, por exemplo. Então, o Cláudio Manuel é responsável por uma meta, essa meta não foi alcançada e ele não preencheu o relatório de acompanhamento fechando o PDCA, né? Fazendo o replanejamento para alcançar a meta no próximo período. Então, ele tem uma pendência nesse sentido. Outro tipo de pendência são valores desatualizados. Ele é responsável por alimentar o software em algum valor de algum indicador ou parâmetro, né? Passou o prazo estipulado de alimentação daquele valor e ele não alimentou. Então, ele tem aquela pendência de alimentação do valor no indicador. Ele deve ter recebido um e-mail automático quando venceu o prazo, lembrando que ele tinha combinado de alimentar ou de cadastrar aquele valor realizado até aquele dia. Outra pendência possível são as ações atrasadas. Então, atividades em nome do Cláudio Manuel que já expirou o prazo e não foram executadas. A última pendência possível são as reuniões agendadas, que tem a participação do Cláudio Manuel prevista. Então, você já pode, no software, estipular o calendário de reuniões de acompanhamento de resultados, seja reuniões estratégicas, né, de alto nível, seja reuniões setoriais de avaliação de resultados de uma gerência ou uma coordenação. Então, o Cláudio Manuel está previsto participar dessa reunião, né, reunião de acompanhamento de resultados da gerência financeira, nessa data, nesse horário, nesse local. Com isso, podemos criar, então, um calendário de reuniões de acompanhamento de resultados. Entraremos em maior detalhe nesse ponto nos próximos vídeos. Bom, obrigado por nos acompanhar. Nos vemos no último vídeo da série. Até mais.